Em seus lares, o programa Quarta Dimensão na rede tvm.com.br, o canal da maior e melhor cobertura local. Quando Jesus recomendou entrar no quarto por ocasião da prece, defensores de templos renegaram a clareza do preceito. Com sistemática insistência, limitaram o significado como simples recomendação de obrigatório recolhimento interior. Embora reconhecendo que existem exceções capazes de se desligar em ruidosa vizinhança, eu não desprezo o aspecto literal das palavras. Jesus foi claro. Não só entrar, mas fechar a porta. Ele disse à samaritana, não mais no monte, não mais no templo, porque Deus é espírito e em espírito deve ser adorado. Jesus censurou os escribas e fariseus, exibicionistas, que amavam os primeiros lugares nas sinagogas, onde oravam para exibir falsa piedade. Aliás, ninguém esqueça pormenor importante. A Bíblia diz que Deus não habita em santuários feitos por mãos humanas. Atos 17, versículo 24. Ninguém esqueça, cristianismo é outro ciclo. Equipe TVM complementa a mágica. João Luiz Leal manipulando os botões, mais o Fernando e o Everton. Com eles na técnica, temos certeza de trabalho bem feito. O tema de hoje será: limpos enxergarão Deus. A prece cotidiana é fórmula de nos mantermos sintonizados com as forças divinas. O silêncio e a quietude deste recolhimento irão preenchendo espaços vazios das nossas almas. Jesus foi categórico na recomendação de ambiente reservado para que os benefícios se tornem completos e abrangentes. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, ora a teu Pai em secreto e Ele te recompensará. Mateus 6, versículo 6. Esta ablução espiritual nos purificará interiormente, como esfregar água no rosto nos recupera depois da noite de sono. Após o longo repouso da madrugada, será sempre recomendável higienizarmos o nosso rosto.
Ficaremos em melhores condições para enfrentar o novo dia com todas as suas surpresas. Se iniciamos o dia em conversação com Deus, ainda na quietude do nosso quarto, estaremos dentro da cartilha de Jesus. Em seguida, as tarefas do cotidiano surgirão e precisaremos enfrentá-las com cautela e discernimento. O certo será estabelecermos metas bem definidas, priorizando as tarefas mais urgentes. O ser humano é o único em toda a criação que goza o privilégio de traçar estratégias. Nós pensamos, nós raciocinamos. O ser humano foi feito ser pensante e pode viajar através da mente, distribuindo seus compromissos em toda a extensão do calendário. Esta faculdade mágica que nos foi entregue pelo Criador deveria representar motivo de grande júbilo. O trabalho nosso de cada dia deverá ser algo prazeroso em todo o tempo. O artesão que fabrica brinquedo ficará feliz quando sua obra for recebida com entusiasmo pelo mundo infantil. Propósitos claros mexem conosco e nos fazem vibrar e nos fazem sorrir, por maiores que sejam os percalços. Se quereis tornar felizes os seres humanos, escreve McNeely Dixon em Human Situation, dai-lhes uma tarefa e uma causa. Vou repetir esta frase para que vocês possam apreciá-la devidamente. Se quereis tornar felizes os seres humanos, dai-lhes uma tarefa e uma causa. Quando centrados em objetivos bem definidos, as criaturas alcançam o ponto mais alto das suas potencialidades. Neste momento eles enxergam Deus e se tornam sementes de vidas, como ensinou Jesus no 4º Evangelho. Jesus disse, repetindo Jeová, sois deuses. Ele chamou deuses a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar. João 10, versículos 34 e 35. Ninguém esqueça que se trata de Jesus falando. E deparamos com a aspiração suprema do homem, semelhança com Deus, conhecimento de Deus, enxergar Deus. E o Mestre não deixa por menos. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Mateus 5, versículo 8. Percebemos então que a capacidade de enxergar o Pai Celestial é subproduto da limpeza da nossa mente, do nosso corpo e do nosso espírito. Condição para ver Deus é conservar-se impecavelmente limpo de corpo e alma. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Nesta altura da nossa palestra, as entrelinhas estão esclarecendo algo que costumeiramente abordamos aqui. Tratam-se das palavras de Jesus quando disse: ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem. João 3, verso 13, palavras de Jesus.
As palavras não deixam margens para dúvidas. Elas são bastante claras. No futuro teremos terráqueos perfeitos. Atualmente, estes perfeitos e limpos não existem. João Evangelista chama de mentiroso qualquer habitante da terra que se considere sem pecado. Se todos os pecadores, como está na Bíblia, são pecadores, como a Bíblia diz, nenhum deles é limpo. Eles, evidentemente, que somente alguém impecável e limpo, perfeição total, terá condições de partilhar o sétimo céu. Por quê? Porque no paraíso, a visão de Deus é clara, nítida e presente. Se somente os limpos poderão vê-lo, a conclusão é lógica. Até hoje ninguém da terra está morando lá. Nenhum terráqueo merece o céu. E a frase de Jesus de que existem terráqueos, de que não existem terráqueos no paraíso, ganha sentido e comprovação pela própria Bíblia. Jesus é o Cristo e ele sabe das coisas. Aliás, não somente por este lado, a doutrina da ausência de espíritos humanos no sétimo céu pode ser explicada. Existe outro aspecto. Tão grande santidade dos habitantes do paraíso, oriundos de outros planetas, é claro. É tão grande esta quantidade que qualquer de nós sofreria, ao invés de gozar do céu. Até a conversa deles nos deixaria perplexos e pouco à vontade. Seria céu infernal para nós, que ainda nos encontramos distanciados da santidade. Imagine alguém que gosta de frequentar botecos e tomar suas pinguinhas lá no céu. A falta da conversa daqueles colegas vai deixá-lo perplexo e atônito. Ninguém lucrará colocando o carro antes dos bois, meus amigos, como querem fazer por aí. Primeiro será necessário merecermos pela nossa limpeza. A concretização da profecia de Jesus é coisa para o futuro. Quando estivermos limpos, com certeza Deus surgirá diante dos nossos olhos assombrados. Foi esta a lição que nos foi enviada pelo Evangelho. Alma lavada e enxaguada favorecerá futura abertura completa do nosso olho simples. A higiene da mente na forma de pensamentos puros levantará o nosso astral e a evolução do espírito irá se processando normalmente. E neste ponto, caríssimos, nós vamos fazer a nossa primeira interrupção em nosso programa para os comerciais do canal. Mas é um sais. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. E já estamos no segundo bloco do programa Quarta Dimensão e convidamos vocês para acessar o nosso site. Ele já está na telinha, por gentileza do João Luiz. E não esqueçam as 154 palestras que se encontram no YouTube, dia e noite à disposição dos telespectadores. O único clique trará uma das nossas dissertações esclarecedoras. A página Getúlio no YouTube, constante do site, estabelece ligação direta para 81 palestras. Escolha dentre elas e clique. E continuaremos nosso tema. Limpos enxergarão Deus. Na poderosa frase do grande mestre, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus.
Mateus 5, verso 8. Omar Zadok tornara-se rico depois de muitos anos de perseverante trabalho. Em todo o tempo, porém, Omar jamais esquecera os pobres. Mantinha fichário completo de todos os desvalidos e os visitava regularmente. Além do auxílio costumeiro, Omar Zadok destacou donativa especial de 400 coroas para o dia da reparação. Não podendo levar pessoalmente a dádiva, Omar passou a tarefa ao seu filho. Horas depois, o rapaz retornou, bastante aborrecido. Pai, foi logo dizendo: o cameleiro da cidade velha não merece a dádiva que o Senhor generosamente lhe concedeu. Ele não merece. Por que não, filho? Acaso ele maltratou você? Não, pai. O problema não é este. É que ele não é tão pobre quanto você pensa. Ele está enganando você. A casa é bem arrumada, com flores por toda parte. A mesa é coberta por alva toalha. Ele bebe cálice de vinho, um cálicezinho de vinho, às refeições. Eu não percebi miséria naquela casa, papai. O sábio Omar Zadok encarou o filho, sorridente. Notícia boa, filho. Fico feliz em saber que a pobreza não tirou daquele homem o asseio e a dignidade. Para ajudá-lo a continuar vivendo cada vez melhor, leva-lhe mais esta bolsa para animá-lo a prosseguir do mesmo jeito. Pela maneira limpa com que está vivendo, ele merece receber o auxílio em dobro. O filho de Omar Zadok desejava encontrar o casebre desbazelado e sombrio para justificar a pobreza do cameleiro. Não era este o pensamento do seu pai, porém. Pobreza não necessita ter sujeira como irmã gêmea. Quem deseja que os pobres chafurdem na lama para justificar pobreza está errado. Ainda existem enormes mananciais de água para os pobres. Também no plano espiritual, o Pai Celestial deixou regras para a nossa higiene. A profilaxia da alma também é exigida por Deus. Quando nos sentimos limpos, a própria oração fica mais fácil. Fábula oriental descreve ajuntamento de curiosos numa das praças de Jerusalém. O corpo de cachorro morto expunha os maus tratos que sofrera da parte daquele que o matara. Estava totalmente desfigurado o pobre animalzinho, com as vísceras à mostra. Empesta o ar, bradou o garoto, apertando o nariz, enojado. Este fedor é insuportável, exclamou rapariga, fugindo rapidamente. Deve ter sido ladrão para morrer desta forma, gritou o mendigo, atravessando a praça, correndo tudo. Este cachorrinho mereceu a morte e a surra que tomou. Cada transeunte emitia comentários, torcia o nariz, cuspia e seguia seu caminho resmungando. De repente, homem estranho apareceu.
Todo ele recendia, espalhava piedade e compaixão. Ele parou e olhou o pobre corpo sem vida e exclamou: seus dentes parecem pérolas de tão brancos. Todos se voltaram para o estranho, perplexos de que tivesse encontrado coisa apreciável num cachorro morto. Foi nesta altura que um menino de rua gritou: este deve ser o Rabi Galileu. Só ele enxergaria beleza num corpo sem vida. Quem se exercita na misericórdia respira misericórdia. Quem se exercita na compaixão não será alcançado pelos poluentes da morte. Enxergar Deus. Como pode ser o ser humano encarar o Altíssimo? Moisés no deserto gritou que desejava ver Deus. Faze com que eu possa vê-lo, Senhor. E Jeová lhe respondeu: não poderás ver a minha face, pois qualquer homem que fizer assim, morrerá. Êxodo 33, versículos 18 e 20. No capítulo seguinte do mesmo livro, parece que encontramos a chave do mistério. E ali, Moisés esteve com o Senhor 40 dias e 40 noites. E não comeu pão nem bebeu água. Êxodo 34, versículo 28. 40 dias e 40 noites de jejum, vigília e orações aliviaram Moisés de sua casca grossa de sujeira. Talvez aqui se encontre a explicação para este ensinamento singelo de Jesus. Bem-aventurados os limpos, porque verão a Deus. 40 dias de jejum, vigília e preces limparam o coração de Moisés e lhe foi até possível conversar com Deus. O texto fala no convívio da criatura com o Criador. O texto deixa transparecer poderosa intimidade. Até que extremos tal coisa ocorreu, nós não sabemos. O que sabemos ficou registrado. Quando Moisés desceu do monte Sinai, a pele do seu rosto resplandecia depois que Deus falou com ele. Êxodo 34, versículo 29. Nas entrelinhas nós percebemos que o jejum é poderosa ferramenta para nos limpar por dentro e por fora. Vejam que Jesus, antes de iniciar a missão, esteve no deserto 40 dias e 40 noites, sem comer e sem beber coisa alguma. Diz o Evangelho que ao findar a vigília, os anjos o serviram. Não se assustem, amigos. Não será necessário sermos Moisés ou Jesus para colher benefícios. Nem tampouco será obrigatório subir ao monte 40 dias e 40 noites. Pequenos despojamentos beneficiarão nossas almas, ainda tão infantis. Cada renúncia, cada sacrifício irá ampliando a limpeza, aumentando a nossa força e capacidade de resistir aos apelos da saciedade. E neste ponto, caríssimos, nós vamos fazer mais uma pequena interrupção em nosso programa para os comerciais do canal, mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado.
Estamos retornando com o programa Quarta Dimensão, terceiro bloco. Saduceus modernos continuam de pé atrás, negando a preponderância dos espíritos na parceria da vida. Nós dizemos que o espírito é a essência, o espírito é a vida. O espírito, nós somos o espírito. Saduceus materialistas proclamam que o corpo de carne é força motriz do vivente. E que o espírito sem o corpo fica sem rumo. Balela. Meu querido saduceu moderno, eu desejo que você me responda apenas uma única perguntinha. Jesus, após a crucificação, na sexta-feira, desceu à colônia espiritual, aonde viviam almas desobedientes, vejam só, ainda dos tempos de Noé. Ele desceu para pregar evangelho aos residentes naqueles mundos. Seu corpo só ressuscitaria na manhã de domingo. Se a teologia dos saduceus modernos proclama que o espírito depende do corpo e nada produz de si mesmo, como Jesus se locomoveu? O corpo dele estava petrificado lá no sepulcro de Arimateia. O fato é que o mestre esteve lá e o seu corpo permaneceu imóvel e sem vida. O Evangelho nos informa que o mestre foi e pregou. Foi e pregou o seu Evangelho aos espíritos em prisão, os quais foram desobedientes lá nos dias de Noé. 1 Pedro 3, versículo 19. E depois desse pinguinho de doutrina, a continuação do tema: limpos enxergarão Deus. Recusando viagem prazerosa, transferindo costumeira taça de vinho para o dia seguinte, renunciando comidinha gostosa, pouco a pouco iremos disciplinando a vontade, dominando a nossa gula, e a limpeza será feita em nossos corações. Outra coisa importante: ninguém enxergará Deus no tumulto da cobiça. Se a mente estiver ligada ao dinheiro, ninguém enxerga a Deus. A inquietação da mente ambiciosa interrompe a sintonia. O Evangelho conta a história daquele moço rico. Ele se aproximou cauteloso. Havia interesse, sim. Havia entusiasmo. Aquele rapaz possuía todos os requisitos para se tornar apóstolo. Sua mocidade, sua cultura, seu carisma despertaram a simpatia de Jesus. Ele poderia ter se tornado grande cooperador. O mestre lançou-lhe o desafio: uma coisa te falta. E o rapaz fugiu apavorado. Não quis lançar fora o entulho que sufocava seus esforços de ascensão espiritual. Guardou a sujeira da alma e trancou a porta para impedir que Jesus entrasse em seu coração. Chaminé cheia de picumã impede que a fumaça vá embora. Quando Jesus pediu que ele se limpasse da cobiça, ele desertou, foi embora, fugiu. Como poderia jejuar numa vida de sacrifício, se a riqueza lhe proporcionava tantos prazeres? Aquele moço não teve coragem para limpar a fuligem que tomava conta do seu coração. Suas asas estavam chumbadas.
em alicerces dourados. Quando Jesus lhe disse, vai, vende todos os seus bens, ele fechou os ouvidos para nada mais escutar. Quando falamos em renúncia, tudo se torna difícil. Percebam coisa deveras importante. José de Arimateia, amigo de Jesus, era homem rico. E o mestre jamais lhe disse para se desfazer dos seus bens. Terá sido contradição este uso de 2 pesos e 2 medidas? Terá sido? Jesus disse uma coisa para o moço rico, não disse aquilo, a mesma coisa, para Arimateia. Eu respondo essa pergunta sem cogitar preconceitos entre ricos e pobres. Vamos deixar isso de lado. O erro não se encontra em possuir bens. O problema está na escravização da mente ao dinheiro. Os bens materiais devem agir como serviçais do rico desapegado. José de Arimateia era destes proprietários que usava seus bens. Ele não era escravo dos seus bens. Por isso, Jesus jamais o aconselhou a vender suas propriedades. Elas nunca o escravizaram pelas algemas da avareza e, portanto, lhes foram benéficas. O dinheiro nas mãos de Arimateia representava a bênção. O moço rico, ao contrário, precisava se desfazer das riquezas para se libertar dos grilhões da servidão. Era seu pecado capital que poderia arrastá-lo aos abismos da insanidade. O dinheiro nas mãos do moço rico, vamos falar com franqueza, era dinheiro maldito. E Jesus quis libertá-lo disto, mas ele fugiu. O apóstolo Paulo foi bastante feliz quando definiu esta problemática na sua primeira carta a Timóteo. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se atormentaram com muitas dores. 1 Timóteo 6, versículo 10. Quando Jesus recomendou que aquele moço abandonasse os seus bens e o seguisse, tentava trocar com ele o tudo pelo nada. Quem ama o dinheiro será esmagado pela idolatria do cofre. O Deus cofre talvez seja o mais pernicioso de todos os ídolos, pois os seus adoradores desconhecem limites. Vejam que nem mesmo o fascínio da personalidade de Jesus conseguiu vencer o apego enraizado no coração do moço rico. Gautama Buda permaneceu imobilizado durante 7 semanas, debaixo de uma árvore, para se livrar desses apelos destruidores. Somente depois de completo jejum e prolongada meditação, ele teve condições de sair para a difusão da sua doutrina. No voluntário retiro, as nossas aspirações, as aspirações de Buda, as aspirações de qualquer pessoa, no voluntário retiro, se modificam completamente. As inquietações e dúvidas desaparecem. O sofrimento só findará quando todos renunciarem ao império do desejo, exclamou Buda, e toda a Índia escutou sua voz. O Siddhartha falou em renúncia ao fascínio do mundo. Jesus pregou abstinência e jejum. Ambos recomendaram arrancar as algemas do apego.
O corpo nos serve durante certo tempo e depois volta ao pó. Precisamos encará-lo como ferramenta essencial, mas transitória. Se o corpo não tivesse importância, Deus não o teria criado. Vejam que sem ele, nossa evolução seria virtual, no campo do faz de conta. Ninguém me apareça com aquela lenda de que no purgatório nós iremos completar o aprendizado. Espíritos sem corpo não têm boca seca, nem vontade de um copo de cachaça. Espíritos sem corpo não estão sujeitos aos hormônios da sexualidade. Espíritos sem corpo não sofrem competição acirrada do mundo em torno. Nos mundos espirituais ninguém pode ser medido e pesado. Espírito não tem peso. O corpo é o parâmetro deste julgamento. Sem corpo ninguém prova a sua capacidade de vencer as tentações. Para subirmos os degraus do aperfeiçoamento, precisaremos o auxílio do corpo de carne como gabarito. Evolução em outras dimensões é praticamente impossível. E neste impossível, caríssimos, nós vamos fazer mais uma pequena interrupção em nosso programa para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só. É uns ais. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. E atingimos o último bloco do programa Quarta Dimensão. O tempo passou rápido como cavalo de raça. E coloquem na agenda, sexta-feira é nosso dia de encontro. A partir das 16 horas das sextas-feiras, sempre estaremos aqui, ao vivo e a cores. Na próxima sexta-feira focalizaremos outro assunto ligado à Bíblia e aos Evangelhos. Em seguida, os últimos questionamentos sobre o assunto de hoje. Limpos enxergarão Deus. Evolução só pelo Espírito não alcançaria dimensões reais. Pareceria arquiteto que desenhasse a planta e logo depois abandonasse a obra. O valor do arquiteto só aparece no edifício pronto. O espírito idealiza, mas é o corpo e a mente que executam. Esse foi o erro dos penitentes quando menosprezaram o corpo no deserto. No extremo oposto se encontram os libertinos que desprezam o espírito. Fora deste padrão, a encarnação seria dispensada pelo Criador. Espírito e corpo têm funções específicas. Eis um exemplo. Se insistirmos em ver o Todo-Poderoso com os olhos de carne, teremos a retina queimada. Para visualizar coisas espirituais, nós recebemos a terceira visão, localizada aqui no meio da testa. O olho simples. Convém esclarecer que Jesus não falava de olhos no plural, mas sim de olho no singular, oftalmos, no idioma grego. No mundo das realidades espirituais não existem órgãos visuais duplos, mas sim visão única, que os iniciados denominam olho simples. Todos nascem com este olho simples e têm condições de usá-lo.
Na parábola do rico e do Lázaro, narrada por Jesus, encontramos definição inteligente das nossas relações com o corpo e o espírito. De um lado, o rico se banqueteando esplendidamente todos os dias. Este é o corpo. Do outro lado, Lázaro suplicando migalhas aos pés da mesa do rico. Esse é o espírito. Qual seria o melhor caminho? Dar ao espírito o que é do espírito. Entregar ao corpo o que pertence ao corpo. A maioria dá tudo ao corpo. Horas de sono, horas de trabalho, horas de diversão, alimentação e higiene. Poucos oferecem migalhas que o Lázaro da parábola reclama ao pé da mesa. Às 24h50, 24 horas, 23 horas e 50 minutos, lá quase chegando na meia-noite, já sonolento e desconcentrado, o cristão dedica 5 minutos para a limpeza do espírito. Ele vai fazer a prece quando faltam uns minutinhos apenas para o dia terminar. Vejam que o resto do dia foi dedicado exclusivamente ao corpo. Aqui se encontra o ponto central da advertência do tema de hoje. O nosso espírito é o Lázaro da parábola, esfarrapado e sujo aos pés da mesa do corpo, rico, do corpo cheio, do corpo de estômago repleto de comida. E recordo a frase de Jesus no Sermão da Montanha: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Alguma coisa está distorcida neste drama. A higiene terá que atingir todas as partes por igual, corpo, mente e espírito. Nanak, o grande mestre dos Sikhs da Índia, que viveu 1500 anos antes de Jesus, narrou sua esplêndida vidência. Diz ele: eu havia passado toda a madrugada meditando. O sol já aparecera no horizonte quando aquilo aconteceu. Estou contigo, exclamou uma voz na semi-escuridão da manhã. Estarei também com todos os que sofrem. Nanak recuou assombrado e a visão continuou falando. Vai, Nanak, e repete o meu nome. Conserva-te limpo diante do mundo para que eu esteja sempre contigo. Nunca te esqueças da meditação e do jejum. O fato tem se repetido. Toda vez que alguém se dispõe à purificação, a resposta do alto é imediata. Seja Krishna, Zoroastro, Buda, Maomé e todos os grandes profetas, eles trilharam este mesmo caminho. Eu confessei à mulher agonizante, declarando estar vendo Deus. Me disse o sacerdote com os olhos brilhantes, e eu acreditei, rematou ele atônito. Acreditei porque naquele momento não havia necessidade de mentir. No remate da vida ninguém seria bastante tolo para se engrandecer. Por quê? Naquele momento toda a vaidade já é coisa do passado. Quando alguém está desencarnando, as ilusões se desfazem como bolhas de sabão. A necessidade de aplausos desaparece. Por isso aquela velhinha de cabelos brancos mereceu crédito do sacerdote que conversava com ela. Ela fechava os olhos, mostrando que a visão não se encontrava nos olhos da carne.
O som humano das palavras também não se ouvia. Tudo se processava no plano imaterial do silêncio. Toda aquela vida inteira de renúncia ganhava contornos naquele rosto que o tempo castigara. Ela fora limpa, corajosa e paciente. Enquanto todos choravam ao redor do seu leito, o rosto da velhinha se desenhou belo sorriso, o clarão de um alvorecer. Dava para imaginar claramente qual era a sua visão naquele momento de retorno ao mundo espiritual. Aquilo não era morrer. Eu pensei. Aquilo só poderia ser um renascimento glorioso. No mundo das realidades espirituais não existe doença, nem sofrimentos, nem morte. Ela estava com certeza se deleitando na contemplação do Senhor Deus, conforme prometera Jesus no Sermão da Montanha. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Mateus 5, verso 8. Muitos enxergam, mas não percebem, e é necessário perceber. Moisés sabia que aquela sarça que estava queimando no deserto era a manifestação da glória de Jeová. Se alguém de olhos míopes, desatencioso, porém, olhasse a mesma cena, haveria de concluir com certeza que se tratava de jardineiro queimando folhas. Jamais teria essa ideia luminosa de enxergar Deus naquele fogo. Será preciso ter olhos de ver para que o nosso olho simples se abra e possamos enxergar a glória do Senhor das alturas. Louvado seja Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Louvado seja o nosso querido Deus Pai. Louvado seja o santo nome de Jesus, o nosso Cristo. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. E obrigado também para vocês, meus caros, que estão aí do outro lado desta câmera. Muito obrigado. Que as bênçãos divinas se derramem pródigas sobre todos e que o amor habite no coração. Porque o amor é a vitória sobre o mal. O amor é a presença de Deus. Muito obrigado, meus amigos, e boa noite.